Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia, um bom início de semana, de segunda-feira também para todos nós. É com muita alegria em nosso coração que estamos aqui dando início ao nosso momento do Evangelho Diário. Minutos esses que todos nós nos reunimos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento elevados até a Deus, nosso Pai. Meus amados irmãos, hoje estamos aqui com o nosso coração sereno e tranquilo, com o campo da nossa alma fértil para receber as sementes do Evangelho. E vamos permitir que Jesus possa cultivar a esperança, a fé, a força e o amor dentro de nós. Vamos permitir que hoje a mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier também possa cultivar no terreno da nossa alma todo o esclarecimento que estamos necessitados. Eu digo, meus irmãos, que os livros, eles são uma grande bênção na nossa vida. Porque aonde a gente não consegue chegar fisicamente, um livro pode nos levar. Exatamente, a história de um livro pode nos levar. Às vezes o que nos falta de esclarecimento, um livro pode nos conceder. Então, um livro, ele é uma bênção em nossa vida, é um oceano de ensinamentos, e é com muita alegria no nosso coração e sempre pedindo a Jesus para estar aqui conosco, que eu convido para hoje nós refletirmos a mensagem de número 203 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, essa mensagem é de Emmanuel. E é uma mensagem que nos fala sobre doenças, sobre enfermidades, que é algo, meus irmãos, que todos nós estamos sujeitos a passar. Porque a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, uma das categorias de provações que nós encontramos aqui são as doenças. As doenças do corpo, as doenças da mente, são uma categoria de provações para nós. Então, quando nós estamos aqui reencarnados, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para cuidar da nossa saúde. A gente busca uma alimentação melhor, a gente busca se exercitar, a gente cuida da parte física, a gente busca uma vida sem exageros, uma vida mais equilibrada, para dessa forma cuidar da nossa saúde. Só que fazemos a nossa parte. Só que tem uma outra parte que se chama planejamento reencarnatório, que está alinhado com a vontade divina. E nessa parte nós não temos controle enquanto estamos aqui. Então, se no nosso planejamento reencarnatório está escolhido para a gente passar por uma enfermidade específica, ela vai chegar. Mas tem uma coisa, a gente fez o que podia para cuidar do nosso físico, a gente cuidou, zelou, honrou a nossa parte física, a nossa matéria, o nosso envoltório carnal. Então a gente fez a nossa parte. Só que tem um detalhe muito importante aqui, até a gente vai falar disso hoje. Tem as doenças, sim, do nosso planejamento reencarnatório que nós temos que passar. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, meus irmãos, os nossos maus hábitos, o nosso exagero com as coisas aqui da Terra, podem provocar em nós enfermidades. Muitas vezes, as escolhas que estamos fazendo, essas decisões em exagero, podem resultar em desalinhos, desarmonia no nosso corpo físico. E isso pode gerar uma enfermidade. Nem sempre uma enfermidade que estava ali específica no planejamento reencarnatório, mas pela má conduta, pelas más escolhas do nosso livre-arbítrio, a gente acabou desenvolvendo. Então a gente desenvolveu uma provação por atitudes na própria existência. Isso também pode acontecer. Então, meus irmãos, doenças nunca são agradáveis quando chegam para a gente, para nossa família, para aqueles que amamos. A gente fica preocupado, fica abalado,
A gente busca fazer o que pode para poder tentar a cura, para tentar um tratamento, mas é uma notícia inesperada e que deixa o nosso coração triste. Mas Emmanuel, hoje, nas suas palavras, vem trazer um novo olhar para a gente sobre a enfermidade e que eu acho que pode muito aliviar um pouco o nosso coração. Emmanuel, aqui na mensagem 203 hoje, ele diz para nós: sofremos doenças. Se as acolhemos por ensinamentos justos da vida, elas se transfiguram em cursos de educação. Olha a luz de consolação que Emmanuel traz para nós. Quando uma doença, ela se instala no nosso corpo, seja na parte mental, seja na parte física, quando ela se instala no nosso corpo, se revoltar com essa doença, ou ignorar que ela está ali, porque muitos ainda na Terra optam por ignorar que tem alguma enfermidade e continuam conduzindo a vida como se nada estivesse acontecendo, não buscam um tratamento, não buscam uma ajuda. Então, se revoltar com uma doença, ignorar a enfermidade, ignorar as limitações que temos por conta dessa doença, meus irmãos, isso não nos ajudará no processo. Então, Emmanuel coloca aqui para a gente que quando uma doença chega, para a gente acolher, aceitar essa doença. Aceitar. Aceitar é não revoltar, não ignorar ela, mas aceitar a doença que chegou. E aceitando essa doença, a gente consegue olhar para ela de uma forma diferente e pensar o que podemos aprender com esse processo, com essa enfermidade. A nossa fé pode se fortalecer nessas horas, a nossa caridade, a nossa visão do mundo pode mudar, a nossa visão com as pessoas podem mudar, a forma como a gente trata o outro pode mudar, tudo para melhor. Mas se a gente olhar diferente para a enfermidade, mas se ficarmos naquela posição de que não é justo a gente estar passando por aquilo, de que não é certo, por que isso foi acontecer com a gente, com a nossa família, isso não nos ajuda no processo da enfermidade. Porque o objetivo de uma provação aqui na Terra é nos ajudar a crescer, é nos trazer aprendizado. Então, se as doenças são uma categoria de provação, algo temos que aprender. E quando eu digo aprender, meus irmãos, não é receber a notícia da enfermidade e ficar feliz, sorrindo, falando, não, agora eu vou aprender algo, e tudo que eu acho que isso é quase que impossível para nós. Mas é quando a gente recebe a notícia da enfermidade, processar ali essa tristeza que a gente está sentindo, acolher a tristeza, aquela preocupação, mas ir além disso, sabe? É parar o momento em silêncio, com uma oração, conversar com Deus, perguntar, oh Deus, o que eu posso aprender com isso, sabe? E fazer o nosso melhor. Até sobre isso hoje, eu também trouxe aqui para nós um trechinho de Joana de Ângeles. Porque Joana de Ângeles, ela publicou para nós aqui através da psicografia de Divaldo Franco, uma série psicológica de livros. Então ela vai trazer o olhar espiritual sobre muitas questões da mente. E é fantástico essa série dela de livros. E tem uma parte em que ela fala sobre doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Nós somos corpo e mente, certo? E alma também. Então, é quando tudo influencia para aquilo, tudo está interligado. Ou seja, a doença do corpo, ela não está isoladamente no corpo. De alguma forma, a mente tem uma influência sobre isso, de alguma forma, a nossa alma também, aqui na visão de Joana de Ângeles. Então, é interessante, eu queria trazer para nós sobre essa questão, porque Joana de Ângeles, ela diz assim, que determinadas emoções fortes, como o medo, a cólera aqui, sabe, essa raiva muito forte,
A agressividade e o ciúme provocam uma descarga muito grande de adrenalina na nossa corrente sanguínea. Então, quando nós temos esse medo em excesso, essa raiva, essa agressividade, esse ciúme, isso tudo está no campo da nossa mente. Só que isso afeta o nosso corpo. Porque esse medo, essa raiva, essas atitudes agressivas, esse ciúme em excesso, isso tudo vai afetando o nosso corpo físico. E olha só que interessante, porque Joana de Ângeles diz: essa ação emocional reagindo no físico aumenta em nós, meus irmãos, aumenta a produção de coisas que não são tão boas para o nosso corpo. Inclusive, ela fala da taxa de açúcar. O nosso corpo vai produzir mais. Ela fala isso, o aumento da taxa de açúcar, contração muscular, devido à forte irrigação de sangue quando essas emoções estão muito altas em nós. E ela fala o seguinte, que sentir uma vez ou outra essas emoções acontece, mas ficar sentindo frequentemente, nutrindo essa agressividade de todos os dias, esse medo em excesso, essa raiva, esse ciúme, isso acaba, esse fenômeno, acaba gerando em nós doenças físicas, porque vai afetar o nosso físico. Então, olha que interessante, porque Joana de Ângeles diz que cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, as emoções e o corpo. Então, olha que fantástico isso que Joana de Ângeles coloca, porque ela diz assim pra gente que determinadas emoções são tão fortes, mas tão fortes do negativo, negativamente falando, que afetam a nossa parte física. E isso pode gerar um desalinho na nossa parte física, gerando algumas enfermidades. Olha, meus irmãos, é só a gente observar. Quando a gente vai para esse lado da agressividade, esse lado de muita raiva, de muita cólera, a gente sente o nosso corpo desgastado. Desgastado. Isso afeta a nossa parte física. Por outro lado, como ela citou, o ciúme em excesso. Fica só naqueles pensamentos de ciúme, 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 aí a gente começa a ter aquela dor de cabeça, aquele desgaste no corpo, a gente fica irritado porque nos afeta por inteiro. Então, todas as emoções carregam em si um complexo de energia. E Joana de Ângeles afirma para a gente que isso afeta toda a doença que a gente carrega, tem sim um componente físico, emocional e espiritual. De alguma forma tem um desalinho ali nos três. Um pode ir afetando o outro. Então, cuidemos também da nossa parte emocional. Não é só cuidar da parte física, alimentação, exercício, buscar ali uma vida mais equilibrada, mas é também cuidar para que o nosso emocional esteja equilibrado, para que não afete também o nosso corpo físico. Então, evitar atitudes agressivas, raiva, ciúme, medo em excesso, como Joana coloca para a gente. Buscar, como Jesus diz, ser brandos e pacíficos de coração. Então hoje, meus irmãos, eu deixo para a nossa segunda-feira, para a gente começar a nossa semana, essa mensagem para o nosso coração, com muita alegria, que eu me despeço aqui de todos. Espero que, de alguma forma, a gente possa sair daqui hoje, finalizar o nosso encontro do Evangelho Diário com um esclarecimento para o nosso coração, levando isso para a nossa vida também. Meus amados irmãos, me despeço aqui com muito carinho, lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.